Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Gratidão por todos vocês estar aqui conosco e estudarmos as Escrituras juntos, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês várias Escrituras aqui que tá na designação do Menseg, mas que eu sinto de compartilhar, né? O estudo principal da designação eu vou compartilhar com vocês Atos capítulo 8, tá bom? Versículo de 1 a 4 apenas, mas tem outros versículos que vão complementar essa mensagem aqui. Tá bom? Então vou começar aqui, que quando eu estava compartilhando, estudando essa mensagem, eu lembrei de Gamaliel, né? Gamaliel, ele disse, né, que se essa obra for de homens, né, ela vai se desfazer por si só. Agora, se for de Deus, não tem quem vai impedir, né? E aí, o que acontece? Eles apostaram pensando que essa obra seria de homens, que acabaria. Porém, não é isso que acontece, né? A gente vê ali o evangelho propagando e crescendo, até que ontem nós estudamos o martírio de Estevão, tá bom? Mas a obra é de Deus. Olha quantos cristãos tem no mundo hoje, né? O cristianismo é a religião maior que existe no mundo. Essa obra é de Deus. Com certeza, né? Ninguém pode desfazer essa obra, né? Mesmo a igreja perseguida em vários e vários lugares, esse evangelho. Na China, onde é proibido, tem a igreja lá, né? No sentido, mesmo em oculto, ele se reúne. Muitos cristãos, né, adoram em oculto lá, né? E olha só, né? Essa obra é de Deus, não tem como, né? Quanto mais perseguiam, mais crescia o número de cristãos. Tá bom? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês e trazer a resposta que eu tinha falado, né? A respeito aqui de Paulo, né? O que ele estava fazendo no Sinédrio, né? A gente viu ali que depositaram, né, as testemunhas que iam começar o apredejamento a Estevão, depositaram suas capas, né, aos pés ali de Saulo, né, que é Paulo. E aí, o que ele estava fazendo ali, né? Essa é a pergunta, né, que eu faço, né? Eu vou ler algumas escrituras aqui, tá bom? Atos 7, versículo 48. E expulsando-o da cidade, apredrejaram, tá falando de Estevão, e as testemunhas depuseram aos seus pés do jovem chamado Saulo. Ele era uma pessoa bem jovem na ocasião aqui, tá bom? Bom, também eu queria falar um pouquinho sobre esse Saulo, né? Sobre esse Paulo, como ele era temido, né? Como ele perseguia a igreja de Deus. Antes de entrar no versículo 1 aqui de Atos 8. Lá em Atos capítulo 9, quando a gente vê que o Senhor Jesus Cristo aparece a ele, e aí o Senhor em visão vem também a Ananias, que pede para curar Saulo, né? Da cegueira que ele tinha visto ali, né? A gente vai falar mais sobre essa mensagem essa semana, mas só tô dando uma palhinha para compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre Saulo, né? E lá, quando Ananias recebeu o mandamento de curar, né, a visão de Saulo, ele diz lá em Atos 9, a partir do versículo 13: E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, o quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe: Porém, vai, né? O Senhor disse para Ananias: Vai, porque este é para mim vaso escolhido, porque para levar o meu nome diante dos gentios e os reis e os filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Bom, nós devemos lembrar que agora há pouco, né, na mensagem de ontem, Saulo estava lá, segurando a capa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão, é o que a gente vai ler hoje, tá bom? Mas a gente pode observar que Deus ele falou aqui, né? Eu vos mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Então o próprio Senhor falou, ele vai padecer pelo meu nome, né? Não como vingança, mas a partir do momento que Saulo ele se converte, ele se torna discípulo de Jesus Cristo, ele vai padecer pelo nome do Senhor e ele não larga esse Deus por nada, né? E a gente consegue observar isso, é uma grande mudança. Entrando na designação do Vem Segue-me aqui, Atos 8, começar aqui do versículo 1 ao 4. O versículo 1 diz assim: E Saulo consentia na morte dele. Na morte de quem? Na morte de Estevão, né? Aqui eu acredito, né, eu vou compartilhar uma escritura com vocês, que o próprio Saulo, ele votou, ele fazia parte do Sinédrio, tá bom? Apesar de ser um jovem aqui, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem muito respeitado e honrado, e já tão jovem, acredito que ele participava do Sinédrio, né? E já votava, né? Por isso que fala que ele consentia na morte dele.
Por exemplo, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu vou compartilhando aqui, eu já vou falando, ó. Saulo consentiu na morte dele, né? Na morte de Estevão. Falando um pouquinho de Paulo, lá em Atos 5, versículo 40, diz assim, ó. E concordaram com ele e chamaram os apóstolos. Aqui está falando a respeito da perseguição que vinha sobre os apóstolos, sobre a igreja. Porque até o momento, o que eles tinham feito, né? Quando queriam perseguir a igreja? Eles pegaram os apóstolos, deram uma surra no apóstolos, falaram para eles não falar mais no nome de Jesus. Mas até então não estava uma perseguição ferrenha contra a igreja. Mas aqui, ó, no versículo 1, né, de Atos 8, diz: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, os que estavam em Jerusalém. Então começaram a perseguir os membros da igreja, né? E estavam em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras e Judéias de Samaria, exceto os apóstolos. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém, o resto todos eles foram dispersos. Já foi o tempo em que eles estavam perseguindo somente os apóstolos. Agora, veja, Estevão não era apóstolo e ele foi apredejado e morto. Então agora eles também estavam perseguindo os membros da igreja. E a gente vai ver aqui a figura de Paulo, né, se levantando contra os apóstolos aqui e fazendo essa algazarra, né? Continuando aqui, versículo 2 diz assim: E alguns dos homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram-lhe sobre ele grande pranto. Quando um homem ele era apredejado, né, na lei de Moisés, ele não tinha um sepultamento digno, tá bom? E aqui a gente vê que mesmo Estevão tendo sido apredejado, eles fizeram um sepultamento digno para ele, né? Prantearam a morte de Estevão, porque ele era um homem justo. Versículo 3: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando-os na prisão. Olha só o zelo, né? Enquanto a gente vê aqui o contraste de homens piedosos fazendo aqui o sepultamento de Estevão, a gente vê aqui Saulo, né, zeloso em prender os membros da igreja, né? Que diz que ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Versículo 4: Mas os que andavam dispersos iam a toda parte anunciando a palavra de Deus. Observe, né, que o evangelho cresceu tanto que dos motivos do evangelho crescer tanto é que os próprios membros da igreja compartilhavam o evangelho. É o que está escrito aqui, ó. Mas os que andavam dispersos, ou seja, os que saíram de Jerusalém, iam a toda parte e anunciando a palavra, né? Não era só os apóstolos ou aqueles que eram designados por imposição de mãos, mas sim todos os membros faziam isso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Paulo, né? Atos 7:58. E é a parte aqui em que eles depuseram as suas vestes aos pés de Saulo, né? O que ele estava fazendo no Sinédrio? Essa foi a pergunta, né, que eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que Saulo, ele fazia parte do Sinédrio e votava, porque a gente lê aqui em Atos 26, versículo 10 em diante, assim, ó. É o próprio testemunho de Saulo, né, de Paulo. O que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Quando os matava, eu dava meu voto. Como assim eu dava meu voto? Porque ele fazia parte do Sinédrio. Então isso aqui para mim mostra que ele fazia parte do Sinédrio. E aí faz muito sentido, né? Por que ele estava lá quando Estevão foi apedrejado? Estevão tinha sido julgado pelo Sinédrio. E lá diz que ele consentia na morte de Estevão. Ou seja, ele votou a favor da morte de Estevão, né? Só que ali, na verdade, né, os judeus já não matavam por apredejamento. Tinha que levar até César, julgar, mas eles estavam tão afobados que eles mesmos fizeram justiça ali com a própria mão, tá bom? Eles não tinham o poder, na verdade, de fazer o próprio julgamento e condenar a apredejamento mais. Esse poder estava sobre Roma, mas eles foram muito afoitos, né? Até mesmo arriscando ali. Por isso que eles saem da cidade, né? Para sair da guarda dos romanos ali e cometer esse assassinato ali de Estevão,
tá bom? Mas aqui mostra, né, que Paulo deu o voto. E ele continua dizendo, e castigava muitas vezes, em todas as sinagogas os forcei a blasfemar. Fico vendo a escritura, né, que Paulo entrava nas casas e assolava e prendia, arrastava homens e mulheres. Fica imaginando ele entrando aqui, ele diz que os obrigava, forcei-os a blasfemar. Eu acho que ele entrava na casa e dizia, você é cristão? Você acredita que Jesus é o Cristo? Né? Se a pessoa dissesse que sim, pronto, era o motivo suficiente ali para ele arrastar e prender, né? Aí ele continua. E enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estrangeiras o perseguiam, ou seja, até a Damasco, que é a mensagem que a gente vai começar a estudar essa semana, né? Da conversão de Paulo. Também eu separei aqui o testemunho de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, que diz assim: porque eu não sou digno, né? Porque eu sou o menor de todos os apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele, por ter perseguido a igreja de Deus, não se considerava digno, né, de ser chamado apóstolo. Mas ele continua, porque perseguia a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele se transformou, ele era uma nova pessoa, né? Tudo o que ele fez ficou no passado, né? Aliás, ele pensava que estava fazendo um bem a Deus. Pensa um pouquinho nisso. Ele estava defendendo a crença dele. Ele acreditava que o cristianismo ele era um mal para a sociedade, então ele combatia o cristianismo. Para ele estava servindo a Deus, como Jesus Cristo havia profetizado, que haveria dias em que todos aqueles que matassem um cristão achava que estaria fazendo um bem a Deus, né? Então a gente vê aqui Saulo fazendo dessa maneira aqui. Então ele diz, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele se transformou pela graça de Deus. Ele é o que é por causa de Deus, né? Deus transformou a vida dele. E ele continua. E sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui ele está falando que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Eu não duvido disso, né? Ele realmente, se você olhar o Novo Testamento, quem mais escreveu as cartas, o que mais tem o trabalho missionário ali é Paulo, né? Ele leva o nome de Deus aos gentios de uma maneira tão, muitas vezes preso. Ele foi apredejado, foi dado como morto, né? Lá, porque os judeus não apredejavam para deixar ferido, eles apredejavam até a morte. Ele foi arrastado, Paulo foi arrastado para fora. Interessante, né? Ele estava assistindo o predejamento de Estevão e o próprio Senhor permitiu que ele fosse apredejado, né? E os judeus o deram ali como morto, né? E depois que os judeus foram embora, viram que ele estava morto. Na verdade, ele se levantou e foi embora, né? Todo apredejado, sangrando ali. Ele foi embora, mas não morreu. Ele passou por muitas coisas. Aqui, quando ele fala, né, que a graça do Senhor não foi vã com ele, ou seja, ele realmente se converteu e fez a obra do Senhor, né? Nunca mais teve algum testemunho dele contra o evangelho. Pelo contrário, o mesmo empenho que ele tinha de ir na casa dos membros para tirar e arrastá-los para fora, né, esse mesmo empenho agora ele tem a favor de Deus, a favor do evangelho, para pregar o evangelho. Então a gente vê que a mudança foi brusca, né? Aqui, né, a partir do momento que ele teve esse conhecimento de Deus aqui. E aqui ele faz essa comparação, né, que ele não é digno de ser chamado apóstolo, porém trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, né? A gente vê um grande trabalho aqui no Novo Testamento do apóstolo Paulo. E aí ele não se vangloria disso, ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso é lindo, gente, né? Tudo que ele é, tudo que ele se transformou, ele fala, isso é por causa de Deus, é a graça de Deus, é Deus que me transformou. Se eu sou assim é porque Deus me concedeu, é a graça de Deus. E que nós possamos pensar um pouquinho nisso, né? Uma nova vida, que Deus ele possa fazer essa transformação em nós. Então eu só queria compartilhar esses versículos com vocês, falando um pouquinho, né, sobre o apóstolo Paulo aqui e a transformação que houve na vida dele. A gente ainda vai estudar um pouco, trazendo versículo por versículo, mas eu queria compartilhar essa parte com vocês hoje, tá bom? Hoje é bem mais corrido, né? Espero que vocês possam ter gostado da mensagem, né? Ninguém pode vir compartilhar a mensagem com a gente, né? Sempre eu convido alguém, mas tá difícil, né? Alguém poder ter tempo, né? A correria do dia é bem complicada. Mas estamos aqui, né? Compartilhando uma mensagem simples. Espero que essa mensagem possa ter tocado o seu coração. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até amanhã.